Se você é infoprodutor aqui do mercado digital, eu tenho certeza que você está fazendo uma coisa errada e eu vou te explicar o que é. Fala pessoal, eu me chamo Danilo Melo e esse é o segundo vídeo aqui do canal. Se você é infoprodutor, tá lançando seus infoprodutos com parceria com coprodutor, com certeza você está fazendo uma coisa errada e eu vou aqui te dizer o que é. Muita gente no mercado digital, para não dizer todo mundo, tem a mania de quando faz um contrato com um coprodutor, e é sempre um contrato de boca, né? Nunca chega no escritório um contrato bonitinho, organizado, sempre aquela puta bagunça, né? Ah, chamei o cara, começamos a trabalhar e as coisas foram acontecendo, a gente começou a ganhar muito dinheiro e tudo tava muito lindo até que... deu merda, né? Aconteceu um baita problema e agora você tá numa situação bem complicada. Bom, mas isso é tema para outro vídeo. O tema de hoje é o seguinte: você tem esse contrato com esse coprodutor e vocês resolvem fazer uma coisa que muitas plataformas, infelizmente, incentivaram vocês a fazer, que é o split de pagamentos e de notas. E eu vou te falar uma coisa, isso está errado. E aí você pode pensar, nossa Danilo, como está errado? A gente faz isso para evitar a bitributação. Não, o que você está fazendo é fraude mesmo, meu filho. Então você pode ter uma dor de cabeça danada se você não se emendar. E eu vou te dizer o que acontece. Quando você faz um contrato de coprodução com o seu coprodutor, o que acontece entre vocês? Uma prestação de serviço. Em alguns casos muito particulares, não é uma prestação de serviço, acaba sendo uma sociedade. Só que, na maioria dos casos, essa sociedade ela não é uma sociedade que a gente chama no direito de sociedade de direito, né? Quando você tem um contrato social, sócios, bonitinho, né? Quando a maioria dos casos a gente tem uma sociedade de fato. Ou seja, as empresas elas são separadas, mas o que de fato existe ali naquela relação é uma sociedade. E pasmem, né? Para surpresa de 0 pessoas, é o que acontece na maioria dos casos aqui no nosso maravilhoso mercado digital. E aí você resolve fazer o seguinte, splitar as notas e os pagamentos. 70% para mim, infoprodutor, 30% para ele, coprodutor. E aí você faz o seguinte também, não só os pagamentos, mas as notas fiscais. 30% para o coprodutor, 70% para mim. Poxa, parece muito bom, Danilo. As próprias plataformas incentivam e fazem esse split para nós. O que há de errado então com isso? Eu vou te explicar o que tem de errado. O problema é o seguinte, meu caro. Quando você tem uma relação com o seu coprodutor, ela não é uma relação diferente de uma prestação de serviço. Ela é de fato uma prestação de serviços. Ah, mas nós somos parceiros. Beleza, é uma prestação de serviço. E aí, quando você vende o seu infoproduto para o seu cliente, o cara vai lá, entra no checkout, faz o pagamento, tudo bonitinho, isso é uma prestação de serviço sua para o seu cliente. Você está entregando um infoproduto ali para ele. Então você tem a seguinte relação, a sua com o seu coprodutor e a sua empresa com o seu cliente. Você deve emitir a nota de 100% do serviço prestado para o seu cliente. Você não pode pegar uma parte dos clientes e o coprodutor emitir a nota para ele. Porque, no fim do dia, a responsabilidade é sua, infoprodutor. O coprodutor ele não tem nada a ver com os problemas que o seu cliente tem com o seu produto. Ah, Danilo, mas a gente tem uma parceria, a gente divide o percentual do ganho. Perfeito. Isso é uma relação que vocês fizeram, em que a remuneração do coprodutor ela está direcionada, ela está intimamente ligada com o faturamento. Mas isso não te exime da responsabilidade de emitir 100% das notas. Pelo seguinte, você é o infoprodutor que vende o produto. Como eu disse, a sua responsabilidade sobre os clientes ela não tem como ser terceirizada. E vou te dizer uma coisa, se você termina essa relação depois com esse coprodutor e esse seu cliente te aciona na justiça, seja lá por qual razão for, e a nota fiscal que foi emitida naquele caso foi pelo coprodutor, sabe o que ele vai dizer? Ô, seu juiz, eu não tenho nada a ver com esse trem não, ó. Eu só fui um coprodutor. Eu emiti as notas ali, mas foi para resolver a questão dos pagamentos. O produto é do fulano, eu não tenho nada a ver com isso. Já nem mais presto o serviço para ele. E aí você vai estar diante de uma baita de uma dor de cabeça. Porque o juiz pode entender, por que então que você emitiu a nota? E aí todo mundo pode se arrumar para a cabeça, né? Tem um baita de um problema, porque se o juiz identificar ali que tem um indício de fraude, ele vai mandar intimar, né, oficiar a Receita Federal para ela fazer essa apuração. Olha só o problema
que isso pode trazer para você, que vendeu lá seus produtos na boa, tranquilamente, achando que estava tudo certo e até o seu contador te falou que estava tranquilo, que não teria problema. Pois é, isso é um baita de um problema porque você pode ter uma série de responsabilizações. E aí acontece o seguinte, a partir do ano passado, né, de meados de 2025, muita gente começou a falar, nossa, tem uma nova lei agora que não pode mais fazer split de notas e de pagamentos. O pessoal que faz menção a essa lei, né, na verdade, é a opção de consulta. É uma ferramenta que muitas empresas, as pessoas têm de modo geral, a acessar a Receita Federal e fazer consulta específica. E essa consulta, salvo engano, é 94 de 2025, não precisa também se preocupar com isso, que você não vai ver nada, deixa que a gente vê por você. O miserável é um gênio! Ela diz o seguinte, nada mais do que a lei já dizia há muito tempo, desde sempre. A relação entre coprodutor e especialista é uma relação de prestação de serviços, assim como a relação entre o especialista e o cliente é uma relação de prestação de serviços, mas é uma relação de consumo entre o Código de Defesa do Consumidor. Então o que acontece? Não existe a bitributação, como muita gente fala, porque são relações completamente diferentes. Não há nenhuma relação entre a prestação do serviço sua, coprodutor, para o seu cliente, infoprodutor, com a entrega, a prestação do serviço do infoprodutor com o cliente dele, consumidor. São relações completamente diferentes, que não se interligam. Então, você sabe, a partir de agora, que você não pode fazer mais essa jogadinha que você fazia antes de lançar 30% das notas para o coprodutor e você as outras 70%, ou né, de outra forma que vocês tenham feito nesse acerto. 40-60, 50-50, não interessa, não pode. Pô, tá bom, Danilo, não pode mais fazer isso, mas cara, e agora? Como é que eu resolvo esse problema? Porque o meu coprodutor, ele fica com 35%, 40% das vendas. E eu fico com 60%, 75%. Aí o cara vai ter que emitir a nota. Ele não vai querer ter o desconto do percentual, mas ter que emitir uma nota e pagar para o governo esse valor todo. Bem-vindo ao Brasil. De fato, há um custo maior nessa operação toda, que muitas vezes acaba recaindo sobre o coprodutor. Mas existe uma coisa que você pode fazer que vai resolver esse problema. Mas antes disso, eu quero dizer o seguinte, se inscreva aqui no canal, toque o sininho, para que você tenha novidades sobre os nossos vídeos aqui, que todas as quartas-feiras, se Deus quiser, eu vou conseguir trazer vídeos aqui para vocês novos e para você ficar cada vez mais antenado sobre a nossa Creator Economy. Dá um like aqui nesse vídeo que ajuda demais a gente aqui no começo desse projeto super bacana de informação para vocês. Bom, e vamos lá. O que eu tenho para te dizer? O que você pode fazer a partir disso, né, desse momento? O que você pode fazer a partir de agora que você já sabe que não pode fazer split de nota e de pagamento? Faça o seguinte, você vai dizer para o seu coprodutor que ele vai ter que emitir a nota fiscal dele dos serviços prestados para você e o custo que ele vai ter de imposto, ele pode ser incluído nas despesas deste lançamento. Então, as suas despesas de tributos e as despesas dele, coprodutor de tributos, entram em todo esse balaio aí, junto com tráfego, junto com time operacional, copy, social media, etc. E aí vocês dividem o lucro líquido dessa operação. Pronto. Não pesa nem para um nem para outro, cada um suporta um pouquinho e fica organizado juridicamente. Principalmente você que é um infoprodutor que tem um tamanho considerável do seu produto e naturalmente acaba tendo mais problemas com clientes, você não tem outra solução, tem que fazer dessa forma. Ah, Danilo, mas eu não quero ter que pagar imposto do coprodutor, isso não faz o menor sentido. Realmente, você pode entender que não, eu também entendo, cada um tem que cuidar do seu. Mas essa estrutura de parceria em que vocês dividem os lucros e as despesas, ela acaba convidando as pessoas a fazerem esse tipo de ajuste. Como é que você pode resolver também se você não quiser de nenhuma forma arcar com o custo de coprodução? Você pode oferecer para esse coprodutor um pagamento fixo, específico para cada lançamento, mais um percentual sobre vendas, mas não um percentual sobre o total das vendas, 20% de todas as vendas, mas você pode oferecer um prêmio por
clusters, né? Por cada meta que você vai alcançando. Ah, vendemos 1 milhão, vendemos 2 milhões. Em cada uma dessas metas você pode definir um prêmio pelo seu atingimento, mas ele não vai ser atrelado ao percentual do faturamento, mas um prêmio específico, mais 500 mil, mais 600 mil, mais 30 mil, mais 20 mil, da forma com que a sua realidade te apresenta. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu resolvo isso? Pelo amor de Deus, meu filho, não me venha fazer ajuste de boca com o seu coprodutor. Não é só por causa disso, por causa dessa novidade, mas em toda relação. Não interessa o tipo de forma de pagamento, não interessa o ajuste de vocês, da parceria, etc. Em absolutamente toda relação vocês precisam fazer um contrato. Antes, os problemas acontecem, gente. Eles aparecem assim, do nada, brotam do chão. E a gente não pode deixar com que uma relação que, poxa, hoje tá bacana, ela se estrague por conta de uma bobeira, que é um contrato. O contrato, ele não é uma mera burocracia. O contrato, eu sempre digo, é o alinhamento de expectativas e intenções entre as partes. Quando você começa uma relação, você tem as suas expectativas e o coprodutor tem as dele. E certamente vocês não compartilham todas as expectativas, porque muitas delas você não consegue nem expressar, mas ela tá aqui, ó, na sua cabeça. Você tem aquela ideia de que você vai faturar muito e você tem aquela ideia de que esse cara vai te ajudar demais. Só que o cara, esse outro coprodutor, ele deve estar setado, muito provavelmente, com uma outra ideia. Não é provavelmente, não é certeza, porque não tem como vocês alinharem 100% das ideias que vocês têm na cabeça. Ele deve estar pensando, poxa, vai ser bacana esse trabalho, mas eu já tenho mais 2 clientes, vai ser esse escopo aqui. E aí você nem sabe que o coprodutor, ele tá achando outra coisa, que você vai entregar a vida nesse projeto, porque é o que ele espera. Então, esse exemplo que eu dei, ele já é um exemplo bobo, mas é um exemplo de algo que acontece absolutamente todos os dias em todas as relações entre especialista e coprodutor. Então, qual que é a melhor forma, Danilo, de fazer isso? Tira a porra da ideia da cabeça e põe no papel. É simples. É só você escrever, vocês juntos, e definirem o que cada um vai fazer. Pronto. Aí você faz o seguinte, entrega para o advogado, e o advogado vai resolver o contrato ali para vocês. Alguém que saiba do mercado, pelo amor de Deus. E se você quiser a nossa ajuda com isso, tá aqui os nossos contatos, estamos à disposição, mas sendo com a gente ou com qualquer outro, não deixem de fazer, pessoal, façam, porque é muito importante que vocês organizem os seus negócios, vocês tenham uma estrutura. Hoje, pode ser que o seu negócio ele esteja começando. Eu tô nos primeiros lançamentos, etc. A gente tá numa parceria aqui. Tudo bem, eu entendo. Muitas vezes você não tem dinheiro para pagar um advogado para fazer um contrato. Mas, assim que este negócio começar a te dar algum tipo de resultado, e se esse negócio já tá dando resultado, pelo amor de Deus, você já, tá perdendo muito tempo e você pode se dar muito mal. Faça os contratos com os seus parceiros, com os seus prestadores, com os seus clientes. Para você que é coprodutor, cara, você tem que ser do dia zero, do D0. Por quê? Contrato apresentado é sinônimo, não quer dizer que você vai ser considerado o melhor dos profissionais, mas é sinônimo de profissionalismo. É uma apresentação já muito melhor. Se você tem ali todas as suas regras de trabalho bem estabelecidas, bem organizadas, você já elimina um tempo enorme de discussão, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo, você já vai para a resolução. Então não deixe de ter o seu contrato com o produtor e você, especialista, não deixa passar o tempo. Não deixe que os problemas apareçam para que você então resolva tomar algum tipo de atitude, porque pode ser tarde demais e, como muitos clientes que nós temos aqui no escritório, você pode ter que ir para a justiça para discutir um contrato que não foi feito e esse problema poderia ter sido resolvido lá atrás e agora virou uma baita dor de cabeça e que tira muita gente do mercado. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu responderei pessoalmente a todos vocês sobre contratos de coprodução, sobre essa estrutura de relação. É um dos contratos mais importantes, se não mais importante aqui do mercado digital. E se você tem o seu infoproduto, se você tem o seu negócio, não importa se ele está começando ou se ele já está num outro estágio e ele já é a sua principal fonte de renda, cara, dê a devida atenção, o devido cuidado
ao seu dinheiro, ao seu negócio. Porque se você não definir muito bem as regras ali da sua relação com o seu parceiro, com o seu coprodutor ou com o seu especialista, outras duas pessoas podem resolver isso por você. Uma é a outra parte e a outra é o juiz. E eu tenho uma coisa para te dizer, em nenhum dos casos você vai se dar bem. Então compartilhem esse vídeo com quem você acha que deve saber sobre essa história toda de relação com o produtor especialista. E um abraço a todos vocês e te vejo no próximo vídeo.